Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Amor Sublime, um canal com foco na vida amorosa. Eu quero desejar uma boa noite para você que vai assistir à noite, uma boa tarde para quem vai assistir à tarde e um bom dia para quem vai assistir pela manhã, né? Ou em outro horário. Lembrando que as leituras aqui elas são atemporais, ou seja, vai independente do dia, do horário, do mês, do ano em que essa mensagem espiritual chegar até você, porque era o momento de você ouvir essa mensagem que a espiritualidade tem a passar relacionada à sua vida amorosa. Quero agradecer também aos novos inscritos, agradecer a vocês pelo carinho, a quem tira um tempinho do seu dia para assistir, nem que seja um pedacinho da mensagem, do vídeo. Se você está chegando aqui agora, eu convido você a considerar se inscrever no canal, é de graça a inscrição, deixar o seu like se você estiver gostando do conteúdo, porque isso ajuda muito sim o canal. Todos sabem disso, a maioria das pessoas sabem disso, que isso ajuda o canal a crescer. O YouTube entende que o conteúdo é um conteúdo que não é agressivo, que não é ofensivo, e isso ajuda muito o canal. Então eu agradeço desde já. Bom, o tema de hoje é o tema que eu sempre trago: como está a sua pessoa amada em relação a você no dia de hoje. Vamos ver aqui como está ele ou ela, a sua pessoa amada, seja você casado, vocês que já vivem juntos, vocês que estão namorando, vocês que estão ficando, ou até mesmo aquela pessoa que você gosta, mas ainda não teve a coragem de se declarar para aquela pessoa, né? Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho a câmera. Então, vamos ver como ele ou ela está em relação a você no dia de hoje. Trago aqui duas opções. Opção número 1 é a cristal amarelo, pedra amarela. Opção número 1, cristal amarelo. Opção número 1, cristal vermelha. Opção número 2, perdão, cristal vermelha. Opção número 2. Então eu vou deixar aqui, vocês se concentrem, traga a energia dessa pessoa, da sua pessoa amada aqui para a mesa, faça a sua escolha com calma, ou se preferir, ouça as duas opções, porque muitas das vezes uma sempre complementa a outra, tá bom? Eu por aqui já vou começar a leitura para quem se conectou com a pedra amarela, o cristal amarelo, tá bom? Vou começar aqui para quem se conectou com o cristal amarelo. Vou deixar aqui. Vamos ver como está sua pessoa amada em relação a você no dia de hoje. Para quem se conectou com o cristal amarelo. Como está a pessoa amada de quem se conectou com o cristal amarelo? Traga a energia dessa pessoa para cá, para a mesa. Pense nele, pense nela. Vamos ver como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje. Vamos ver como ele ou ela está em relação a você nesse dia de hoje. Como eu disse, independente do dia em que esse vídeo chegar até você, independente do dia em que você estiver assistindo esse vídeo, as leituras aqui do canal Amor Sublime, elas são atemporais. Então vamos ver como está a energia, como está, aliás, os pensamentos, sentimentos da pessoa amada, da sua pessoa amada em relação a você no dia de hoje. Vamos ver como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje. O que está pensando, o que está sentindo. Vamos ver aqui como essa pessoa está em relação a você nesse dia de hoje. Como ele ou ela está em relação ao consulente que se conectou com a opção número 1 no dia de hoje. Vejo que essa pessoa está idealizando, querendo ser feliz ao seu lado, ou idealizando
viver, né, idealizando formar uma família com você, ou viver com você, ou casar com você, mas essa pessoa no dia de hoje está se sentindo feliz por ter você ao lado dele ou dela, se sente feliz, idealiza coisas muito positivas para o relacionamento de vocês. Se vocês ainda não vivem juntos, essa pessoa, ele ou ela, idealiza sim ter uma vida, viver com você, feliz com você, formar uma família, enfim. A princípio vejo isso, uma pessoa que está, que idealiza viver a plenitude com você, né? Ser feliz em todas as áreas com você, junto com você. Eu vejo aqui que tem uma situação que vocês, vejo aqui que vocês podem estar afastados, houve algum afastamento, e também talvez essa pessoa esteja pensando como vocês, para quem, né, está afastado, eu vejo aqui que é a maioria, essa pessoa lembrando de como vocês eram felizes quando estavam juntos. Vejo muito isso aqui, essa pessoa lembrando também, para quem está afastado, de como vocês eram felizes quando estavam juntos. Mas houve um afastamento aqui, houve um corte. E essa pessoa vendo você como o porto seguro dele ou dela, né? Uma pessoa, sabe que você é uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que nunca diz não. Seja você homem ou mulher, ele ou ela vê que você é uma pessoa que sempre foi aquela pessoa com quem ele ou ela sempre pôde contar, mas que houve um afastamento e essa pessoa está lembrando de como vocês eram felizes antes desse afastamento. E está havendo aqui sim um arrependimento. Vejo um arrependimento por conta disso que houve, né? Para cada um vai ser uma situação diferente. Vejo que esse corte talvez tenha sido por falta de sabedoria dessa pessoa, dele ou dela. Mas essa pessoa vê você como uma segurança, como aquela mulher ou aquele homem com quem ele ou ela pode se sentir seguro, ter uma vida segura, familiar, segura, um relacionamento firme, concreto. Então a pessoa agora está refletindo como eu era feliz e não sabia, sabe aquela história? E realmente está no momento de reflexão, tentando achar uma solução, tentando ver aonde foi que errou, conversando consigo mesmo, com ele ou com ela mesma, para ver onde foi que errou, para tentar consertar a situação de alguma forma, refletindo, está no momento de reflexão, de encontrar uma luz para solucionar isso. Sabe que a responsabilidade está a responsabilidade de terminar, no caso de acabar com esse afastamento, está nas mãos dele ou nas mãos dela, né? Porém, no momento essa pessoa ainda encontra-se parado ou parada, mas refletindo sobre o que aconteceu e vendo de que forma vai agir, estudando aqui a melhor forma de como fazer isso. Alguns até mesmo conversando com pessoas, não com muitas pessoas, com uma pessoa de confiança, desabafando sobre o que houve e pedindo até mesmo um conselho, mas às vezes essa pessoa estudando a melhor forma, de que forma vai fazer para que as coisas entre vocês dois voltem a ser como era antes. Veja aqui que para muitos esse afastamento pode ter acontecido devido a ele ou ela ser uma pessoa muito controladora. Muito controlador, muito controladora. Uma pessoa que queria
não deixava espaço para você, queria controlar todos os seus passos. Mas é uma pessoa que está querendo, que está determinada a tomar uma ação de ir até você, de falar com você. Veja aqui que sim, é uma pessoa que tem também desejos, muito desejo por você. E sabe que você é uma pessoa independente, né? Sabe que você é uma pessoa, como eu disse aqui no início, ele ou ela vê você como uma pessoa muito segura de si, uma pessoa, seja você homem ou mulher, uma pessoa segura, uma pessoa independente também financeiramente. E ele ou ela está vendo que, embora tenha tido esse término, esse afastamento, você continua firme, seguindo a sua vida, né? Você é uma pessoa independente, você continua com a sua cabeça erguida, porque eu vejo aqui que o erro foi dele ou dela, da outra parte. Mas vamos ver mais aqui o que a espiritualidade traz. Como ele ou ela está em relação... Como ele ou ela está em relação ao consulente que se conectou com a opção número 1, pedra amarela. Como ele ou ela está em relação ao consulente que se conectou com a opção número 1, que é a pedra amarela. Como ele ou ela está em relação a quem se conectou com a opção número 1, a pedra amarela. Como ele ou ela está em relação ao consulente da opção número 1. Como essa pessoa está no dia de hoje em relação aos consulentes que se conectaram com a opção número 1. Como ele ou ela está. É apegado, né? É uma pessoa que está preso ali nos pensamentos. É uma pessoa que está muito apegado a você, mas aconteceu algo entre vocês que houve um afastamento, houve um corte, né? Houve um afastamento. Mas essa pessoa tem muito apego por você, por isso fica lembrando o tempo inteiro você ali nos pensamentos dele ou dela, em relação a como era o relacionamento de vocês antes desse afastamento. Então a pessoa que está presa ali é uma pessoa também que está muito ali também na questão, está muito se sentindo culpado, né? Tá com a consciência pesada, tá no momento de muita tristeza, tá arrependido ou arrependida do que aconteceu, tá olhando, tá focado ali somente no que aconteceu de errado, né? Não está conseguindo no momento olhar para a oportunidade, olhar para outra taça que está sendo estendida para ele ou para ela, que é a oportunidade de resolver a situação. Está ali numa questão de muita tristeza, de muito arrependimento, porque sabe que realmente o que fez não deveria ter feito o que fez. Então está nessa situação do 4 de copas, de estar ali só focado nas coisas negativas que aconteceram. No momento não está conseguindo focar no positivo para mudar, para ver como vai fazer, né? Tá no momento de reflexão ali, lembrando, pensando, poxa, por que eu fiz isso? Por que isso aconteceu? Como que eu fui agir assim com ele ou com ela? E não está conseguindo olhar para o outro lado, olhar para ver como vai fazer para resolver no momento. Vamos ver mais aqui.
Mas ainda assim vejo que é uma pessoa que está, mesmo com esse corte, está confiante de obter uma vitória, de ter uma vitória, né, ao seu lado, de conseguir conquistar de novo, de ter uma vitória em relação a esse afastamento, de obter uma vitória, de fazer com que as coisas voltem a ser como era antes, de te reconquistar, de reconquistar sua confiança que foi perdida. Porque foi uma vez, vejo que essa pessoa aqui, o corte que houve entre vocês, fez você sofrer demais, foi uma coisa muito sofrida, fez você sofrer demais. E essa pessoa também está sofrendo muito, mas também está muito envergonhado ou envergonhada pelo que fez, pelo que aconteceu. Ele ou ela está se sentindo bastante envergonhado devido ao que aconteceu entre vocês dois, o motivo do afastamento, né? O motivo do aborrecimento. Então essa pessoa está no momento de passando por uma tristeza, tá triste ali, sem conseguir, não tá sem ânimo para nada, porque pelo que eu vejo aqui, pelo que as cartas mostram, essa pessoa, o erro foi dele ou dela, mas ainda assim é uma pessoa que está confiante de que ainda pode, que ainda possa ter vitória, né? Obter uma vitória relacionado ao relacionamento de vocês. Considera você uma grande conquista que ele ou ela teve na vida, mas foi um fim muito doloroso, é algo que machucou muito você e machucou a outra pessoa, seu ser amado, a pessoa que você ama também está se sentindo machucado, mas também envergonhado. Está muito envergonhada essa pessoa. Muito envergonhado. Mas é aquilo. Sabe que você, independente de você ter sofrido do, devido ao que aconteceu, independente de você ter sofrido, ter sido uma situação muito chata, sabe, ele ou ela sabe que você continua firme com a sua cabeça erguida. Talvez ele ou ela achasse que você fosse ficar fosse ficar, parar a sua vida, vamos dizer assim, parar a sua vida, fosse deixar de fazer as coisas que você faz diariamente, só para ficar pensando no que aconteceu, mas ele tá vendo que se ele ou ela não agir rápido, vai perder você de vez, porque você tá tocando a sua vida, tá seguindo em diante, você é independente. Independente do que aconteceu, você continua seguindo em frente e é uma mulher, um homem determinado a virar a página. E ele ou ela sabe disso, que você está determinado ou determinada a virar a página. Então, por isso, essa nostalgia, essa tristeza dele ou dela, essa aflição, enfim, essa angústia de querer novamente reconquistar você o mais rápido possível, passando por esse fim doloroso, por esse sofrimento, porque sabe que você é uma pessoa determinada, que, como dizem, né, o ditado que diz que para você a fila andou ou a fila anda, né? Ele ou ela errou feio, então agora, né, tá aqui realmente determinado, tá focado ali, em focado, determinado, se esforçando a fazer de tudo para poder voltar para sua vida. Poder voltar para sua vida, tá agindo, procurando agir com a razão, procurando agir com a razão, porque não colocou a razão, né?
quando aconteceu o que aconteceu, vocês vão adaptando aí, essa pessoa não agiu com a razão, agiu com a emoção, agiu sem pensar, enfim. Mas agora está disposto, está procurando agir com a razão, né? E está muito arrependido. Para ele ou para ela está sendo um período de luto, né? De ter perdido você. Está passando por um luto por ter perdido você. Está passando por um luto. Porque é muito apegado a você. Muito apegado mesmo. Muito apegado. Agora, não sei o que deu na cabeça dessa pessoa para ter feito uma besteira, né? Ter feito essa besteira. Vamos ver aqui o que mais a espiritualidade traz em relação a sua pessoa amada. Como ele ou ela está em relação... Como ele ou ela está em relação ao consulente que se conectou com a pedra amarela, opção número 1. Como ele ou ela está no dia de hoje. Qual o motivo desse corte? Qual foi o motivo? É claro que são muitas energias, para cada pessoa vai ser uma situação diferente, mas qual foi o motivo desse corte, desse afastamento? Qual foi o motivo? Vamos ver o que a espiritualidade traz aqui em relação ao que essa pessoa fez. Vamos ver aqui como está ele ou ela em relação ao consulente que se conectou com a opção número 1, a pedra amarela. Espiritualidade de luz, se puder esclarecer, peço que esclareça aqui para os consulentes o motivo desse corte, desse afastamento. Muitos podem estar, sim, ainda morando debaixo do mesmo teto, mas afastados, sem falar um com o outro, devido a algum aborrecimento, alguma incompreensão, enfim, para cada um vai ser uma situação, mas outros estão realmente afastados, cada um foi para um lado, cada um foi para um canto. Mas vamos ver aqui o que a espiritualidade traz em relação a essa situação. Realmente, uma pessoa que está num período melancólico, bem melancólico, muito arrependido ali, realmente está bem mal pelo que fez. Tá ali num período, tá se sentindo deprimido, não está com depressão, está deprimido ou deprimida, né, pelo que fez. Mas a culpa é da própria pessoa. Pensa muito em você, com muitas saudades, principalmente do tempo em que do período que vocês estiveram juntos, estavam juntos, com muita saudade, pensa bastante. E está determinado a fazer uma movimentação para ir até você. Se movimentar para ir até você e não vai voltar atrás na decisão, não. Já está determinado. É claro que essa movimentação que ele ou ela vai fazer até você não vai ser da noite para o dia, de hoje para amanhã. Vai demorar um tempo, porque essa pessoa sabe que o que fez magoou muito você, errou feio, mas essa pessoa vai se movimentar e vai até você. É algo que essa pessoa quer ir até você, não somente ir, mas ir chegar até você com novidades, ou seja, dizendo que não vai fazer mais, que mudou, né? Cada um vai contar uma história e aí vai caber a você, consulente, acreditar ou não, dar uma segunda chance, ou terceira, ou quarta, ou quinta chance a essa pessoa ou não, né? Talvez para cada um, de repente, você já deu várias e várias chances para essa pessoa,
né? Não é a primeira, nem a segunda e talvez nem a terceira chance. Mas fique atento, porque essa pessoa, ele ou ela é bem esperto, sabe? É uma pessoa que tá ali tentando. É uma pessoa que sabe ter jogo, tá tentando ter jogo de cintura, vai tentar ter jogo de cintura para convencer você, né? Com as palavras. Mas palavras, elas precisam vir acompanhadas de ações. Não adianta nada ninguém falar qualquer um fala. As palavras elas precisam vir acompanhadas de ações, de mudança de comportamento, não somente palavras. Então, a pessoa, ele ou ela vai chegar, né, devagar ali, né, comendo pelas beiradas, pisando em ovos, como se diz, devagar. Então você fique bem atenta, preste atenção na conversa dele ou dela. Mas eu vejo aqui que para muitos, né, para muitos vocês vão se acertar. Muitos casos aqui vocês vão se acertar. Essa pessoa quer esclarecer, né? Quer se esclarecer. Na verdade, quer conversar para esclarecer as coisas entre vocês. Eu vejo aqui que para alguns vocês vão se acertar, vão resolver dar mais uma chance e se acertarem, né? Tudo mais, vão ficar bem, né? Outros aí vai depender de você, consulente, dar uma segunda chance ou não. Dependendo do que aconteceu, como eu repito, cada caso é um caso. Tem casos que não tem como dar uma segunda chance, ou terceira ou quarta chance, mas tem casos que sim, né? Mesmo que tenha te causado um sofrimento. Mas isso aí agora a decisão fica nas suas mãos, consulente, fica com você. Você é quem decide, tá bom? Bom, essa foi a mensagem para quem se conectou com a opção número 1. Essa foi a mensagem para quem se conectou com a opção número 1, com a pedra amarela. Eu peço desculpa aqui pelo barulho dos fogos, é porque tá tendo comemoração de jogo de futebol, então tá praticamente o Brasil inteiro assim, comemorando. Então, o que acontece? Essa foi a mensagem da espiritualidade para quem se conectou com a pedra amarela. Eu espero ter ajudado e que as coisas se resolvam, que aconteça o melhor, o que for melhor para você, consulente, e também para o casal, tá bom? Agora eu vou passar aqui para quem se conectou com a pedra vermelha. Vou passar para a leitura de quem se conectou com o cristal vermelho. Para quem se conectou com o cristal vermelho, vou deixar aqui, vou embaralhar novamente as cartas e vamos ver aqui quem se conectou com o cristal vermelho. Vamos ver o que a espiritualidade traz no dia de hoje para quem se conectou com a pedra vermelha, o cristal vermelho. O que ele ou ela pensa, como ele ou ela está em relação ao consulente que se conectou com a opção número 2, pedra vermelha. Como ele ou ela está no dia de hoje em relação ao consulente, a consulente que se conectou com a opção número 2, a pedra vermelha. Como ele ou ela está em relação ao consulente que se conectou com a opção número 2, que é a pedra vermelha. Como ele ou ela está em relação a quem se conectou com a pedra vermelha. Vamos ver aqui. Como ele ou ela está em relação ao consulente que se conectou com a opção número 2, pedra vermelha. Vejo que essa pessoa está numa situação um tanto quanto desconfortável, né? Tá ali numa situação, ou se colocou
ou ele ou ela mesma se colocou nessa situação, ou foi obrigado a estar nessa situação desconfortável por algum outro motivo, uma situação que está fazendo com que ele ou ela pare para pensar em algo que fez ou em alguma outra situação. Relacionado a você, sim, consulente. Essa pessoa se colocou nessa situação, ou foi colocado nessa situação por uma mentora sua, pela espiritualidade, para pensar e ver a situação relacionada ao relacionamento de vocês de um outro ângulo, pensar em alguma coisa que fez que não deveria ter feito. Vejo uma pessoa assim, sem poder, no momento de pés e mãos atados, sem poder fazer nada, simplesmente parado para pensar em relação a você, em relação a uma situação de controle, de ter que controlar mais o jeito de ser, de ter que controlar mais os impulsos. Vejo essa pessoa tendo que parar para pensar, tá numa situação preso ali, foi colocado nessa situação. Vejo muito aqui em relação a você, ou uma mentora sua, ou até mesmo dele, colocou ele ou ela para pensar em relação a algo que ele ou ela precisa ter controle. Controle sobre os seus impulsos, controle sobre suas emoções, enfim. Algo que ele ou ela precisa controlar. Veja aqui que ele ou ela é alguém que gosta de mandar, que gosta de comandar, controlar, controlador. É uma pessoa que é controlador, controladora e inflexível. É uma pessoa que não é orgulhoso também, muito orgulhoso, muito orgulhosa. Não é uma pessoa que não está disposta a conversar, a reconhecer os seus erros, a se controlar, gosta de comandar tudo, de ter o mundo nas mãos, acha que o mundo gira ao redor dele ou dela, e não é assim que as coisas funcionam. Então, por isso, eu vejo aqui que essa pessoa foi posta nessa situação de estar de pés e mãos atados. Vejo muito aqui, ou pela mentora dele ou por sua mentora, mas relacionada ao modo como trata você, ao modo como se comporta com você, em relação aos impulsos, em relação a ser impulsivo, a ser controlador ou controladora, a ser uma pessoa inflexível, a ser um homem ou uma mulher que quer mandar em tudo, que acha que só o que ele ou ela diz é o que é o certo e ponto final. Então essa pessoa agora está tendo que, de uma forma ou de outra, aprender uma lição. Exatamente. Mais uma pessoa que sabe que agora que está pensando, que está ali numa situação onde não pode fazer nada, sabe que você é uma pessoa que não depende dele ou dela para nada. E aí agora tá ali parado para pensar. Bem parecida com a número 1. De repente pode ser até um complemento
da leitura número 1. Realmente é uma pessoa extremamente controladora, inflexível, orgulhoso, orgulhosa, e agora está nessa situação aí, tendo que parar para olhar as coisas de uma outra forma, de um outro ângulo, para ver que o mundo não gira ao redor dele ou dela. Passar a enxergar você, a respeitar você, a dar o valor que você merece. Essa pessoa tá assim, né? Nessa situação. Pode ser que para alguns casos ele ou ela fez algo a você, saiu do controle, perdeu o controle, e pode ser que esteja literalmente preso, literalmente encarcerado, sem poder fazer nada. E isso está fazendo ele ou ela refletir, né? Uma penitência, né? Fazendo ela refletir, né? Vamos ver mais aqui. Mas que não está podendo fazer nada. Provavelmente essa pessoa, vocês ouvem algo também, e essa pessoa não, claro, mostrando aqui, não está podendo ter acesso a você. Não está podendo ter acesso a você, mas está parando para refletir também na besteira que fez. Como no caso da opção número 1. Como no caso da opção número 1, vamos ver aqui o que mais ele ou ela, em relação a essa pessoa, como ele ou ela está em relação a consulente ou consulente que se conectou com a opção número 2, como ele ou ela está no dia de hoje. Sim, é uma posição, tá numa situação desconfortável, tá sofrendo, né? Tá sofrendo, tá passando por um sofrimento. Tá passando por um sofrimento porque deixou de fazer algo que era de responsabilidade dele ou dela, deveria ter feito, deveria ter. A pessoa é o seguinte, deixou, é uma situação aqui que ele ou ela deixou, vejo muito forte aqui energia masculina, deixou de chamar a responsabilidade para si, ou algo assim, ou algo que ele ou ela teve a culpa. Veja aqui, algo que ele ou ela aconteceu, que a culpa foi dele ou dela. Vejo muito mais a energia forte aqui, muito mais masculina. Mas as cartas não trazem gênero e sim energia, né? Então, mesmo que você sendo mulher, veja aqui que a sua parceira, enfim, a sua pessoa amada seja uma mulher, mas veja que a energia mais forte é a energia yang, né? Então, a pessoa teve culpa e tá aqui vendo, agora tá tendo que tá aqui estudando uma forma. Não foi, eu vejo aqui nem estudando uma forma, vejo aqui que não foi uma pessoa parceira com você. Vejo que nunca, na verdade, vejo que aqui para muitos casos vocês já têm algum tempo juntos, então ele ou ela não foi parceiro, não teve parceria, não foi seu parceiro, seu amigo, sua amiga durante esse período, durante esse tempo que vocês estavam unidos. Não foi sua parceira, não foi seu amigo, não te deu a proteção quando você precisava de proteção, não foi compreensivo
quando você precisava de compreensão, deixou a responsabilidade dele ou dela de lado e agora está sofrendo numa posição desconfortável. Está passando por um conflito mental, sim, muita confusão mental. Além da confusão mental, vejo que houve discussão, que até mesmo briga, né? Discussão entre vocês. Uma pessoa que entregou muito pouco para você, sempre entregou muito pouco para você, imaturo. Veja aqui uma situação de um relacionamento, para alguns casos, né? De um relacionamento tóxico. Vejo muito isso aqui. Pode ser que para alguns casos, não todos, mas poucos, essa pessoa pode ter tido um comportamento com você de ter se descontrolado, pode ser que tenha agredido você e agora tá lá naquela situação, né? Literalmente, como eu disse no início, preso e tá sofrendo, né? E por uma questão de orgulho, de falta de companheirismo, de falta de respeito com você. Vejo muito aqui a energia de Oxum presente. Você que é filha ou filho de Oxum, Oxum está protegendo, está te protegendo e está tomando conta dessa situação. Carta errada. Deixa eu embaralhar novamente, porque eu peguei uma carta que eu tinha que ter deixado ela aqui separada. Deixa eu embaralhar novamente. Embaralhar mais aqui. Vamos ver o que a espiritualidade traz. Vejo também a presença de uma deusa, da deusa que você é devota, de uma santa, de uma santa que você seja devota ou devoto, deusa, uma orixá, como eu disse, a orixá que eu vejo aqui bem forte é Oxum, mas pode ser também Iansã, pode ser Iemanjá, pode ser qualquer outra orixá que você tenha, que você seja filho ou filha, ou que tenha fé. Enfim, tem uma mentora ou a entidade também. Sim, vejo aqui uma entidade de coroa protegendo você e saindo à sua defesa, saindo em sua defesa. Uma grande rainha, sua protetora, a entidade que você carrega, vai colocando, adaptando aí a sua situação, a entidade, a divindade, a orixá, a deusa que você tem fé, a santa, vai adaptando o seu momento, saindo em sua defesa para te proteger. Vamos ver o que mais aqui, em relação a essa pessoa. Ele ou ela está enfrentando um grande obstáculo. Criou um grande obstáculo e está ali agora numa grande situação e vai ser feita justiça no seu caso. Vai ser feita justiça. Vai ser feita justiça nesse caso aí. Foi uma pessoa injusta, agiu injustamente com você. Vem aqui a energia dele, né? Vem ele aqui. É claro, como eu disse, tá muito forte aqui na mesa a energia masculina.
mas as cartas não trazem gênero e sim energia. Mas vem aqui ele, que criou um grande obstáculo, vai ser feita uma justiça no seu caso. E você, consulente, a carta da mulher representando você, seja você homem ou mulher, a carta fala de energia e não de gênero, mas uma justiça sendo feita no seu caso pelo que ele fez, ele ou ela, no caso aqui, vem mais reforço, ele fez com você. Ele não te honrou, ele não honrou você, ele desonrou você, ele não te respeitou, ele não respeitou, não levou, talvez não tenha levado a sério, não sabe que você tem uma ancestralidade muito forte, que cuida de você, que te protege, e essa pessoa não honrou você, não te tratou como deveria te tratar. Não tinha nem ideia de quem te sustenta, de quem te guarda, de quem te protege. Então agora está nessa situação porque quem te protege, quem te guarda, colocou ele ou ela nessa situação. Vejo muito mais forte, repito aqui mais uma vez, energia masculina. Colocou ele ou ela nessa situação, preso, sem poder se mexer, sem poder se mover, para refletir na grande besteira que fez com você. Na forma como sempre te tratou. Como nunca te respeitou, como nunca foi seu companheiro verdadeiro, como sempre foi, nunca foi seu amigo, como sempre agiu de forma desrespeitosa com você. Então, a sua mentora, a sua entidade, a sua divindade, a orixá que te protege, a entidade que te protege, a santa que te protege, a deusa que te protege, colocou essa pessoa nessa situação para fazer justiça no seu caso. E outra coisa, vai ser cortado. E essa pessoa, ele ou ela não vai ficar mais na sua vida, vai ser cortado. Vai ser cortado porque é uma pessoa que te desgasta, é uma pessoa tóxica na sua vida, é uma pessoa que não é para estar no seu caminho. Vai ser cortado, não vai ficar mais na sua vida. Não vai ficar mais. Por mais até que você goste muito dele ou dela, mas você precisa gostar mais de você. A divindade, a entidade, a orixá, a deusa que te protege, vai cortar essa pessoa da sua vida, não vai deixar mais você ficar nesse relacionamento tóxico. Essa pessoa é tóxica na sua vida. Não vai ficar mais. Sai, vai sair da sua vida. É uma pessoa que representa perigo para você. Então agradeça desde esse momento por esse livramento que a espiritualidade que você carrega está te dando. Está te livrando de um grande mal. Tá bom? Então pense nisso. Essa pessoa não merece você merece algo muito melhor. Pode ficar tranquila ou tranquilo que tem uma pessoa que com certeza a sua espiritualidade vai colocar alguém que te ame de verdade, que mereça você, que lhe dê o valor que você merece nos seus caminhos, porque essa pessoa aí não merece você. Vai ser cortado, não volta para sua vida de forma nenhuma, não volta, não vai voltar. É um homem tóxico. Falo homem agora confirmando, é um homem tóxico, uma pessoa perigosa, que pode, se voltar para sua vida, acontecer até algo pior. Se é que vocês me entendem, eu não posso dizer a palavra aqui porque o YouTube não permite, mas vocês entendem o que eu quero dizer quando o relacionamento é tóxico, o que os homens, infelizmente, vêm a fazer com uma mulher, quando eu me refiro a algo pior, né? Então a pessoa acaba deixando até de existir, vamos dizer, para vocês me entenderem. Bom, essa foi a mensagem da espiritualidade para quem se conectou com a Pedra Vermelha, a opção número 2. Eu espero sinceramente ter ajudado, que vocês tenham força, peçam força à espiritualidade de vocês para continuarem firmes nessa decisão e que a espiritualidade
guarde e proteja vocês, a família de vocês, acompanhe vocês onde vocês estiverem, onde vocês forem. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarem que estão me dando de mostrar o meu trabalho. Eu faço isso com muito carinho, muito respeito pela espiritualidade e por cada pessoa que para aqui para assistir esse vídeo, para assistir esses vídeos, essas tiragens que eu faço aqui. Eu faço de coração. Gratidão a todos e até o próximo vídeo.